Olá, no vídeo de hoje vamos aprender sobre o desempenho de variáveis em Lua. O desempenho de variáveis em Lua é um aspecto fundamental para otimizar seu código. Vamos abordar os 3 pontos principais, que é o escopo de variáveis, tipo de dados e alocações de memória. Vamos começar primeiramente com o escopo de variáveis. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colar aqui um código que eu já fiz, que ele mostra o tempo de execução de cada variável, de cada tipo de variável. Como vocês podem ver, o tempo de execução da variável global é maior do que a variável local. A variável global é um pouco maior, mas isso aí depende do sistema. Mas basicamente esse script, esse código, ele mostra o tempo de execução que é relativamente pouco, mas dependendo do que você fazer, do sistema, da complexidade do sistema, pode demorar mais. Então, a variável local, ela é mais rápida do que a variável global. As variáveis locais, elas são mais rápidas que a variável global, porque em Lua ela acessa diretamente, enquanto o acesso às variáveis globais ela envolve uma busca mais demorada. Então a variável local é mais rápida que a variável global. A variável local é mais rápida que a variável global. Aqui eu vou explicar um pouco aqui sobre o que eu fiz nesse código. Basicamente, eu criei uma função que ele soma usando uma função de soma usando uma variável global. Que é essa aqui, soma globais. Aqui dentro, essa variável aqui, soma, é uma variável global, pois ela não foi declarada como local. Como eu já expliquei anteriormente, assim, você pode usar variável global dentro de uma função. Mas geralmente tem que usar variável local. Dentro de função, geralmente temos que usar variável global. Mas enfim, isso aqui é uma variável global. É uma variável global que eu não botei local dele. Então, só uma variável global. Então, ela armazena 0. Eu também criei aqui um loop for, que ele vai de 1 a 1 milhão. 1 milhão, deixa eu ver. 100 1 milhão. 1 milhão. Então, é uma função, um loop que ele vai de 1 a 1 milhão. E aqui, soma. A gente pegou soma e somou mais o valor dessa variável aqui do loop. Então, ele vai acumular o valor de i, que é a variável key, que é a variável do loop, para a variável global soma. E aí depois ele vai retornar a soma. E aí, é basicamente isso aqui que eu fiz para verificar aqui o tempo de execução da variável global. E aqui tem a função que ele vê aqui que eles estão usando a variável local. É basicamente a mesma coisa que a variável global, é a função que soma ali no tempo de execução da variável global, que é basicamente a mesma coisa. E aí ele vai aqui, aqui eu criei uma variável chamada início global, e aqui eu usei o wasclock. Ele retorna o tempo de execução da CPU que a linguagem está usando. No caso é Lua, então ele vai retornar. Esse aqui é de Lua mesmo. Ele vai retornar o tempo de execução da CPU que está utilizando. E aí aqui, basicamente, aqui ele vai fazer o seguinte: ele vai marcar o tempo de início. E aqui ele vai executar a função soma globais. E aí ele vai chamar a função A e etc. E ele vai usar a função local. E aí, depois na variável aqui, tempo global, eu também usei o wasclock, que ele vai fazer o seguinte. Basicamente, essa parte aqui, ele vai fazer o seguinte: ele vai calcular o tempo gasto. Então, aqui, basicamente, esse aqui, que ele vai mostrar isso aqui. Ele vai mostrar o tempo aqui. Então, ele vai, basicamente,
ele vai marcar o tempo de início, aí depois ele vai chamar a variável, depois vai calcular o tempo gasto para dar esse resultado aqui, para dar o resultado aqui, para ver aqui. O outro é a mesma coisa, de global e local, a mesma coisa. Mesma coisa que eu falei de local, a mesma coisa que o global. E aqui, para imprimir o tempo, eu coloquei o seguinte, coloquei um print, que ele tem uma string. Aqui, o tempo com variável global. Aí tem concatenando com a variável aqui, tempo global. E do local a mesma coisa. Então, ele vai mostrar isso aqui. E como eu falei sobre isso, do escopo das variáveis, do escopo das variáveis aqui, então dependendo da complexidade do seu código, pode demorar mais. Então, o adequado em usar somente em códigos mais complexos, etc., é bom usar, até código mais simples também, é bom usar sistema mais simples, é bom usar variáveis locais. Eu esqueci de falar isso no primeiro vídeo sobre variáveis, Mas enfim, então é isso. Então, vamos partir agora para os tipos de dados. Agora vamos aprender sobre o desempenho dos tipos de dados. Eu vou, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar aqui o código que eu já fiz. Vou executar esse código. E aí, como vocês podem ver, aqui ó, o tipo de dado em número, ele é mais rápido do que o tipo de dado em strings. Mas por que isso acontece? Então, dependendo do tipo de dados, ele pode demorar mais, porque ele aloca a memória. Eu vou explicar sobre isso aqui. Basicamente é o seguinte: o tipo de dado em números, em Lua, eles são representados internamente como floats. Os floats são números de pontos flutuantes. A aritmética com números é uma operação relativamente rápida para a máquina, porque ela envolve operações matemáticas básicas que são mais bem suportadas pelos processadores modernos. É tipo assim, como se você colocasse assim, faz uma conta aí de 10 mais 10, aí a máquina faz isso, aí faz uma conta de 10 mais 10, é mais rápido do que os strings. Os cálculos em números, eles são mais eficientes, porque ele adiciona números em uma operação simples e direta para a CPU, que lida com isso de maneira muito mais eficiente. Aqui o loop, que eles somam os números, que é esse aqui, que é esse loop aqui, que eles somam os números, é executado rapidamente porque o acesso à manipulação de números são mais otimizados. Agora vamos falar sobre strings. Então, o tipo de dado string em Lua são estruturas de dados mais complexas do que números. Cada operação de concatenação de strings cria uma nova string e aloca a memória para ela. Então, o que são concatenação? Para quem ainda não sabe o que é concatenação, concatenação é quando você pega uma string ou pega dois valores, vamos supor, tem isso aqui é uma concatenação. Então, quando você bota dois pontos e você bota, vamos supor, é um exemplo, eu vou botar aqui, print, aí eu boto aqui, aí eu coloco aqui, B, aqui é uma concatenação, isso aqui é uma concatenação. Então é basicamente isso. Concatenação é basicamente isso aqui. Que aí aqui também é uma concatenação. Disse que eu concatenei o tempo com strings com a string aqui com o tempo de strings, que é a variável tempo de strings. É a mesma coisa aqui, tempo de números. Basicamente isso. Então, quando o código aqui, o código roda, o sistema roda aqui, ele cria uma nova string. Então, essa nova string é isso aqui, que eu vou mostrar aqui na saída. Basicamente é isso. A concatenação, ela custa a memória e tempo. Cada vez que você concatena uma string em Lua, precisa criar uma nova string, que é uma combinação de string existente com uma nova parte. Isso envolve alocar uma nova memória para o conteúdo. No caso das operações intensivas, isso pode resultar em uma quantidade significativa
para o trabalho adicional de uso de memória. Então, basicamente, por exemplo, é uma maneira fácil de explicar. Se você botar ali muita string no código, vamos supor, você botou ali muita string no código ali, botou para você rodar ali muita string no código, rodar na saída, isso ali vai gerar muito gasto de memória. Então isso ali vai abaixar o desempenho. Por isso que o tempo de memória com string é mais demorado do que o números. Porque o string ele é mais complexo pro sistema ali, pro computador ali. Então, o menor número de interações, no exemplo aqui que eu fiz, o número de interações de string aqui, que é 10.000, que é esse aqui. Esse for aqui é o número de interações. Então ele vai fazer interações. Então, o número de interações para string de 10.000, no caso ele vai de 1 a 10.000, é menor do que o número de interações para números. Vamos supor, de 1 milhão aqui, que eu botei aqui, que se eu não me engano é 1 milhão. É 1 milhão. Então, ele é menor. Ele é menor do que o número de interações para números, de 1 milhão, até 1 milhão. Mas a operação de concatenação é mais cara em termos de tempos de recursos, porque ele é mais complexo. Então, ele é mais complexo do tempo de recursos. Então, mesmo se você fazer o seguinte, assim, botar ali muita string, botar muita... vamos supor que você testa aí, você bota ali, faz um sistema aí que ele vai fazer um montão de cálculo ali, com números, etc. Do número ali, pode ter certeza, de números ali vai ser mais rápido do que de strings. De você fazer uma diferença ali, uma comparação. O string é mais rápido do que números? Não, o de números vai ser mais rápido do que os strings. Então é basicamente isso. Eu acho que o vídeo já está longo, então vamos partir logo para a próxima parte, que é a alocação de memória. Agora vamos aprender sobre o desempenho de alocação de memória. Eu vou colocar aqui para o código para executar aqui, pronto. Então, aqui ó, a saída dele foi o seguinte: o tempo de alocado de tabelas dentro do loop é de 0.038. Acho que se não me engano é milésimo de segundo. E o tempo de tempo reutilizado pela tabela foi de 0.04. Então, seguinte, o que é isso aqui? O que significa isso aqui? Então, alocação de memória basicamente tenta evitar alocar memória repetidamente dentro do loop. Reutilizar tabelas e outras estruturas de dados pode melhorar o desempenho. O que a gente fez aqui? O que eu fiz nesse código aqui? O que exatamente faz isso aqui? Então, eu vou explicar exatamente o que eu fiz aqui para mostrar esses valores aqui de alocação de memória. Aqui eu criei uma função chamada alocar tabelas dentro do loop, que é uma função que aloca uma nova tabela a cada interação do loop. E aqui tem o loop aqui, que é o loop for aqui, que vai de 1 a 1 milhão. E aqui dentro tem a tabela. Aqui, essa aqui. O cal, t, esse aqui é a tabela. Esse t aqui é a tabela. E essa tabela aqui, ela cria uma nova tabela em cada interação. E aqui, a gente fez o seguinte: ele adiciona um valor à tabela. Então, aqui, a gente alocou a tabela dentro do loop. E aqui, nesse segundo aqui, ele vai reutilizar a tabela. Então, essa função aqui, reutilizar tabela, é uma função que reutiliza a mesma tabela em todas as interações do loop. Então, esse T aqui é a mesma coisa é basicamente a mesma coisa do negócio aqui, da primeira função, só que muda um pouco. É o seguinte: temos o T aqui, que é a tabela, e ele vai criar uma nova tabela, apenas uma vez. E aí depois ele vai adicionar um valor à tabela reutilizado. Então, é basicamente a mesma coisa do anteriormente, da função alocar a tabela dentro do loop, só que ele é um pouco diferente, porque ele vai reutilizar. Como eu falei aqui em cima, local T, que é a tabela, que ele vai criar uma tabela nova com a interação, e depois ele vai adicionar o valor à tabela. E aqui ele vai criar uma tabela apenas uma vez, nessa função aqui, vai criar uma tabela apenas uma vez, e depois ele vai adicionar um valor à tabela reutilizada. Então é basicamente isso.
Aí depois a gente tem aqui o seguinte. Esse código aqui. Esse código aqui, embaixo aqui, ele vai medir o desempenho da função alocar tabela dentro do loop. E aí, eu não sei se eu expliquei sobre isso no começo do vídeo. Eu vou explicar mais uma vez. Seguinte, aqui eu tenho o osclock. O osclock ele vai retornar o tempo de CPU. Ele vai aqui. O que ele vai fazer esse código aqui? O que ele inicia a alocar? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai capturar o tempo de início. Aí depois ele vai executar a função alocar tabelas. Depois ele vai calcular, que é essa parte aqui, tempo alocar. Ele vai depois calcular o tempo gasto. Aí esse aqui, início a utilizar, é a mesma coisa. Ele vai medir o desempenho da função, reutilizar a tabela. Aí depois ele vai capturar o tempo. Aí depois ele vai executar a função para reutilizar a tabela. Aí depois ele vai calcular o tempo gasto. Aí, aqui embaixo, ele vai imprimir os tempos de execução para a comparação. E é isso aí. Então é basicamente isso. Uma coisa que eu esqueci de explicar é o seguinte. Por que em Lua do Roblox Studio? Porque tem esse negócio assim de botar sempre local. A gente não pode usar exatamente variáveis globais assim, como a gente faz aqui no vídeo aqui, de botar assim, em Lua, por exemplo, normal, de você botar não tem nada a ver. Por que isso? Porque em Lua do Roblox, Luau, ele é desse jeito. Porque é o seguinte, o Roblox, ele precisa de desempenho nos jogos. Então, automaticamente, ele tem que colocar o local. Então é basicamente isso. É uma dúvida que muita gente me pergunta sobre isso, sobre por que o Roblox ele usa esse sempre variável global e global não, sempre variável local e global como um adicional para a variável global não, local. Então é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e também entrar no nosso servidor de Discord. Até a próxima.